Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Condomínios Eficientes da Moura Moro Condomínios. É uma super novidade para vocês e hoje também um momento muito especial que a gente vai falar de uma nova fase da empresa. É um novo momento, sim, mas que traz todo o legado de tudo que já foi construído, né, da empresa, que é seriedade, confiança e também o acolhimento que vai continuar sendo seguindo com a empresa nessa nova transição. E quem vai falar com a gente, vai falar sobre esse novo momento, é a Letícia, o Vinícius e também o sócio fundador, o seu Carlos Moro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vou começar pela Letícia. Se apresenta, Letícia. Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Moro, sou advogada, tenho 33 anos, sou natural daqui de Foz do Iguaçu, nascida e criada, filha do Carlos, irmã mais velha do Vinícius. Estamos aqui agora. Isso aí, seu Carlos, por favor. Eu sou fundador, né? E também fui professor universitário, já aposentado na UniOeste. E já há alguns anos a gente fundou a Moura Moro com uma nova ideia, trazendo uma nova expectativa de trabalho para todos. Eu faço parte dessa família linda aqui, está comigo, minha irmã, meu pai, divido profissão com a minha irmã, sou advogado, trabalhamos juntos, né, na parte jurídica e me sinto muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui com ele. Legal, vamos começar conversando um pouquinho com o seu Carlos. Conta pra gente o que motivou o senhor e a dona Rita lá atrás a começarem com a Moura Moro. Nós éramos bancários, eu trabalhava no Banco do Brasil e ela trabalhava no extinto Unibanco. Então chegou o momento da nossa vida que a gente começou a ver ou perceber novas oportunidades de trabalho. E nós acabamos, eu já era professor universitário, já concursado, e tomamos a decisão de abandonar as nossas empresas e iniciarmos um novo trabalho. Começamos abrindo uma nova empresa que se chamava Moura Moro e na área de contabilidade, porque a gente vislumbrava um mercado de trabalho novo para a gente. Então, isso foi difícil no começo, foi muito trabalhoso, era só eu e a Rita trabalhávamos juntos e a gente foi trabalhando. Não existia computadores ainda à época, não tinha internet, então era tudo na faixa do papel ainda. Então, foi um desafio muito grande a gente iniciar esse trabalho. E também é um orgulho a gente estar aqui hoje falando sobre essa empresa que começou lá já há muitos anos atrás, e está aqui, sobreviveu aos percalços dessa economia, desses trabalhos que a gente tem. Enfim, foi um bom trabalho. Estamos aqui, estamos orgulhosos de estarmos aqui hoje. Que legal. E, seu Carlos, qual foi o momento em que o senhor percebeu que a Moura Moro tinha passado já de ser um negócio e se tornado parte da vida das pessoas aqui em Foz? A gente começou achando que a gente ia fazer só contabilidade, que ia pegar a documentação, contabilizar, gerar os relatórios e acabou. Mas chegou um ponto que as pessoas necessitavam de algo mais. Elas precisavam de um conselho, de um acompanhamento, de uma orientação, que isso a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na nossa vida pessoal. Então, a nossa experiência de bancários, a nossa experiência de fluxos financeiros e de orientação mesmo das pessoas poderem entender como é que está funcionando o mundo hoje, como é que eram as questões econômicas que o país estava passando. Então, a gente transformou, vamos dizer assim, saímos da parte contábil também para a parte mais humanizada, de acolher as pessoas, de conseguir fazer com que elas também entendessem qual é o mercado que elas estavam e como elas podiam se situar nos novos desafios que essas empresas que trabalharam com a gente estavam crescendo. Seu Carlos, a gente falou agora no início, na abertura, que a Moura Moro está vivendo um novo momento, né? Isso. O que seria esse novo momento? Você está passando o seu legado, né, para a Letícia e para o Vinícius. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. O que é esse novo momento, então? O novo momento é você perceber que o mundo mudou, né? A nossa empresa acompanha todo mundo. Então, o que acontece? Nós mudamos no sentido da tecnologia, as novas tecnologias que vêm para auxiliar todo esse processo. E hoje a gente já está se afastando um pouco da empresa para que possamos dar espaço para os meus filhos poderem dar essa continuidade, para continuarem evoluindo financeira e administrativamente com a nossa empresa. Uhum. Letícia, você viu esse negócio crescer e se desenvolver, né? Como é para ti hoje assumir esse legado deixado pelo seu pai e pela sua mãe? Primeiro, é um motivo de muito orgulho, né? Estar sendo colocada nessa posição, inclusive.
mas claro que ela não chegou assim da noite pro dia, então eu praticamente cresci no escritório, desde muito pequena. Meu pai me levava lá quando ele trabalhava no dia a dia, nos 90, né? Então eu já fui me situando, fui conhecendo, fui de maneira muito natural, muito gostosa, né? Eu acho que aquela sensação do filho de ir no lugar de trabalho do pai, eu acho que todo mundo tem, inclusive, essa curiosidade, às vezes. Então, para mim, que foi uma segunda casa. Então, quando às vezes nós não estávamos juntos em casa, às vezes a gente estava junto no escritório. Então, para mim, ainda era um momento família, né? Então, mas isso me deu uma base muito boa. Inclusive, quando eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar no escritório aos 18 anos, eu já tinha uma noção de como funcionava. Então, isso foi muito uma preparação, até antes mesmo de saber que era uma preparação para que hoje eu pudesse estar assumindo esse lugar, né? Já que como eu trabalhei em todos os setores dentro da empresa, eu tenho uma visão macro e micro do negócio, de como funciona, tanto os por maiores como os por menores. Então fica muito mais fácil hoje também sentar nessa cadeira de assumir esse legado. Legal. E para você, Vinícius, o que essa nova fase representa, tanto quanto filho como gestor hoje da empresa, né? Olha, a gente tem que sempre ver o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que o principal contraste, igual a Tícia falou, nós tivemos a infância juntos, então o escritório também sempre foi uma segunda casa, um segundo lar onde eu estava quando eu era pequeno. E nós, como pessoas que não tivemos a infância dentro de um condomínio, quando eu entrei no escritório, a gente começa a entender o que é um condomínio, como funciona, você começa a ver aquele contraste entre a vida que você tinha e a vida do teu cliente, aquelas pessoas que você trabalha. O condomínio é um lugar diferente. Então, as pessoas mudam, os condomínios mudam entre si, cada um tem a própria cultura, cada um tem a própria inteligência, a própria riqueza de pessoas que estão lá dentro. E quando você começa a trabalhar com isso, você percebe a importância de você manter o teu negócio alinhado com o teu cliente. O que aquele condomínio precisa, o que ele quer, o que a gente precisa fornecer para ser um condomínio saudável, com pessoas saudáveis, um condomínio feliz, um condomínio que seja harmônico, participar das assembleias. Então, você precisa renovar o teu escritório com o teu cliente. O condomínio é uma coisa viva, não é uma empresa que está só lá para comprar e vender e fazer dinheiro no final do mês. Então, essa foi a cultura de riqueza que eu encontrei quando eu entrei no escritório. E é no contraste para mim, que vivia em casa só com a minha família, e você entra dentro de um condomínio, ainda que não seja para morar, mas para trabalhar com, e você percebe essas nuances que tem lá dentro que você não percebia antes. Então, você começa a se enriquecer nisso, você adere isso, você estuda isso, você começa a gostar disso. Acho que por isso que foi tão fácil se apaixonar pelo trabalho que a gente faz hoje. Legal, o seu Carlos. Tá emocionado, né? Ah, claro, né? Fruto do nosso trabalho. Como é ver, assim, hoje os seus filhos aqui contigo numa mesa de podcast, né? Sendo que você construiu tudo isso, viu eles crescer lá dentro do escritório, você imaginou que um dia você ia passar esse legado para eles? A gente nunca imagina que isso possa acontecer, mas aconteceu. Então, realmente, eu tenho orgulho deles. Eu acho que foi muito bom. Foi muito bom. Querem acrescentar alguma coisa? É difícil falar agora, né? Porque para nós não é só um trabalho. Para nós é família. Então, é difícil falar. Ai, legal. Todo mundo emocionado. Isso é muito bonito de ver, pessoal. Por quê? Porque mostra que por trás de um negócio existe amor. Quando a gente vê as pessoas emocionadas desse jeito, mostra que não é só um negócio, não é só dinheiro, como o próprio Vinícius falou. Tem amor envolvido, dá para ver que é uma empresa muito humanizada, que gosta do que faz, que valoriza os clientes, que valoriza as pessoas. Dá para ver que valoriza muito os colaboradores também. Então, isso é muito, muito legal de ver, né? Eu acho que esse é um pouco do DNA da Por Amor, né, Vinícius? Sim, eu acho que o principal ponto é o que a gente enfatizou por primeiro e o que a gente costuma ver, a gente sempre traz o trabalho para casa. Mas no nosso caso, a gente também leva a nossa casa para o trabalho. Eu acho que esse é o principal ponto, de que por mais que às vezes a gente viva o nosso trabalho durante casa e a gente leve um pouco daquela dorzinha de cabeça, um pouco das preocupações do trabalho quando a gente entra da nossa porta para descansar e a gente às vezes fica ali um pouquinho ligadinho ainda, pensando um pouco que a gente vai resolver as coisas, o contrário também acontece. A gente leva o nosso amor, a gente leva a nossa paixão, a gente leva as nossas relações familiares para dentro do escritório e é isso que ajuda. Então, a gente se conhece, a gente sabe que o outro precisa. Quando a gente encontra todo dia de manhã,
a gente já olha o outro, a gente já vê o que a pessoa quer falar só com o olhar, né? Porque a gente se conhece, e eu acho que a nossa equipe também sente isso, a gente consegue passar isso para nossa equipe, elas veem o jeito que a gente se fala, o jeito que a gente se respeita, o jeito que, né, o jeito que a gente consegue ter uma intimidade, que não é só uma intimidade corporativa por ser uma empresa familiar. Hoje as pessoas olham assim, nossa, eu não acredito que a Moura é uma empresa familiar. Eu falo, é uma empresa familiar. As pessoas falam, não, mas é tão grande, tem tantas pessoas, tem tantos departamentos, tem tanta gente, é tanto serviço. Eu não acredito que é uma empresa familiar. Eu falo, é uma empresa familiar. Tá aqui a minha irmã, tá aqui meu pai, a minha mãe tá ali, na outra sala. E são, né, pessoas que trabalham no escritório há muito tempo também, pessoas muito antigas que eu conheço desde a minha infância. Então é legal ver isso continuar. E até dos próprios colaboradores, né? Nós temos colaboradores muito antigos, então a gente realmente é parte da nossa história, é com quem a gente cresceu até às vezes. Então, assim, realmente a nossa família, o nosso trabalho é a nossa família. Então, como o Vinícius diz, a gente se encontra durante o horário de trabalho e pós-horário de trabalho na nossa confraternização, e às vezes a gente, inclusive, continua falando de trabalho. Então, assim, é uma mistura muito legal e produtiva, assim, que a gente consegue alcançar soluções e lugares que talvez a gente não conseguiria apenas de maneira corporativa se fosse apenas colegas de trabalho, digamos assim. Que legal. Agora, a Moura Moura está com uma nova identidade, também está, né, com um posicionamento mais tecnológico, mais digital. Como é que vocês definem hoje a Moura Moura? Quer falar, Vinícius? Bem, Pode falar. assim, sendo filho do seu Carlos Moro, eu sempre ouvia frases, né? Pense para frente, pense antecipado, antecipe as coisas, veja o futuro. E quando eu entrei no escritório, eu já via um ambiente diferente do que eu via em outras empresas. Eu via que na Moura Moura tinha computador, eu via que tinha tecnologia, eu via que tinha coisas que quando eu entrava em outros lugares eu não via. E acho que esse sempre foi o investimento mais forte que meu pai conseguiu fazer, né? Equipar bem o escritório, ter ferramentas, ter material de trabalho, ter coisas, estar à frente do que outras pessoas faziam. E isso foi passado para a gente, né? De estar à frente com sistemas tecnológicos, pensar no futuro, ver o que está acontecendo, estudar o que está acontecendo na lei, o que está acontecendo na legislação, ver os projetos, ver quais são as novas tendências. Então, isso é aquilo que ele pensava lá atrás, a gente ainda tem esse pensamento hoje, um pensamento contínuo. Então, a gente vê que as coisas mudam, a gente vê depois da pandemia, tudo acelerou, tecnologia, questões virtuais, a internet. Então, a gente coloca esse tipo de pensamento dentro do escritório, a gente tenta passar isso para a nossa equipe. E dentro também dos condomínios, é o que a gente sempre precisa ter, aquela prevenção aos problemas, né, se antecipar, guardar dinheiro antecipadamente, fazer uma estrutura financeira, um estudo financeiro que os condomínios precisam. Então, antecipar as coisas não só no dia a dia, né, mas pensar lá na frente. O pensar para frente é fundamental. Isso, como o Vinícius falou assim, sempre foi um norte que eu tive para a minha vida. Pensar para frente, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer? Porque o mundo está sempre mudando. Hoje, a gente começou lá atrás sem computadores. Hoje, a gente está falando de inteligência artificial, com robôs fazendo todo o trabalho. E eu falo que isso é uma coisa extremamente fundamental, você estar atento aos sinais que vão acontecer. E o que vai estar acontecendo daqui a 2 anos? Como é que nós vamos estar trabalhando? Como é que vai estar o mundo? Então, eu sempre preparei a minha empresa, preparei sempre os meus filhos para sempre ter o que tem de melhor em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, de não ficar parado sem estudar, sem ir num congresso, sem ir num evento. Então, é extremamente fundamental que todos se evoluam do ponto de vista do mundo, que o mundo está mudando. E sempre a gente tem que ter as ferramentas adequadas e necessárias para a gente poder executar um bom trabalho, senão não é possível. A gente usa muito a tecnologia em nosso favor, porque a tecnologia ela é para isso, ela é para nos servir, é para dar uma segurança, para dar uma tranquilidade, que está tudo automatizado, que as coisas estão todas disponíveis na internet, é para facilitar a vida do morador que não tem tempo, de que às vezes não tem conhecimento, de ter acesso ao que ele, da casa dele, das coisas do que ele está pagando todo mês. Então é para ele ter também essa segurança, essa tranquilidade, dos colaboradores também terem mais ferramentas de como trabalhar. Então, a gente tem muitos relatórios específicos para condomínio, então isso ajuda o síndico a tomar as decisões mais acertadamente. Então, tudo assim é um conjunto de fatores que agregam na tomada de decisão, no dia a dia do condomínio, na vida, tanto para os moradores, do síndico, de nós, dos colaboradores. Então, assim, vem realmente para agregar.
Legal. E o que as pessoas podem esperar da Moura Moro daqui para frente? Eu acho que acessibilidade é uma palavra boa. Hoje, quando a gente vai nos condomínios, das assembleias, das reuniões, a gente vê uma baixa adesão ainda. Então, a gente chega com assembleias vazias, a gente chega com pessoas que não sabem o que cobrar, não sabem o que fazer, não sabem o que esperar do condomínio, não sabem até onde vai as obrigações do condomínio. Então, a gente tenta traduzir tudo numa linguagem acessível para que as pessoas compareçam, as pessoas entendam o que está acontecendo no condomínio, queiram participar das assembleias, queiram participar das decisões. São as decisões das casas delas, das vidas delas, de onde elas moram. Então, a presença dela, a opinião delas, a visão delas que elas têm sobre o condomínio é muito importante. Então, a Moura Moro entra nessa questão de traduzir, explicar, ensinar, mostrar para onde o condomínio pode ir, o que ele pode se tornar, o que ele precisa fazer, para que as pessoas queiram participar. Quando a pessoa não entende o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, não tem uma visão contábil, claro, não tem uma visão jurídica, claro, condominial, de engenharia, ela se perde, ela não quer participar porque ela acha que aquele não é o lugar dela estar. Então, a gente tenta trazer isso, resgatar, transformar, traduzir, para que todo o condomínio esteja alinhado, todo mundo sabe para onde está indo. Então, acho que esse é o nosso papel, como contabilidade, como administradora, de estar trazendo todo o condomínio de uma forma confortável para querer participar e estar lá na vida de todo mundo, né? Nas assembleias e nas reuniões, o principal ponto ali que a gente sempre chama atenção. A gente também tem algumas novidades que estamos preparando, sem dar muito spoiler ainda, né? Que são questões que estamos ainda terminando de desenvolver, que vão ser apresentadas futuramente, no momento oportuno, mas com certeza vem coisa boa, né? A gente sempre se prepara muito, porque como nós trabalhamos exclusivamente com essa área de condomínios, então a gente investe em tudo do que está sendo tratado sobre condomínio. Então, a gente vai para palestras, a gente vai para eventos, a gente vai para feiras, a gente está antenado com todos os outros sistemas que estão sendo lançados, questões jurídicas, de tribunais, de jurisprudências. Então, a gente está muito atento. Então, com base nesse conhecimento, nós conseguimos desenvolver novos projetos para Moura Moro que vêm para agregar muito, tanto para os condomínios quanto para a cidade de Foz do Iguaçu. Legal. Seu Carlos, que mensagem o senhor quer deixar para os seus filhos que assumem essa missão daqui para frente? Primeiro, que eles trabalhem sempre com transparência. Isso é fundamental. As pessoas que são nossos clientes, eles precisam saber que aquilo que a gente deixa é transparente. Todo mundo pode perguntar, saber o que a gente tem. Que eles sejam bons naquilo que eles fazem. Tá? Para que eles possam realmente levar à frente um conhecimento, levar o melhor trabalho para as pessoas que estão conosco, que nos agregam a nossa. Não são só clientes, são amigos, são pessoas que estão dentro da nossa casa e nós entramos dentro da casa deles. E que eles sejam capazes de levar essa empresa para frente. A gente trouxe ela até aqui. Daqui para frente, a gente começa a passar o bastão para eles, para que eles possam levar para frente todo esse trabalho, todo esse ensinamento, todo esse conhecimento que a gente trouxe. E o que você pode falar para as pessoas, para os clientes, né? Que o senhor realmente está colocando eles ali, que o senhor confia neles, que eles têm capacidade, né? Se não tivesse capacidade, não estavam aqui, como a gente fala assim. E realmente, os nossos clientes, eles podem ficar tranquilos. Apesar de a gente não estar, eu não vou estar mais à frente do processo, mas a gente está sempre como um consultor, como uma ajuda, como um conselheiro, né? O senhor ainda vai estar dentro da empresa, né? Ainda estaremos dentro da empresa. Não de forma direta, mas indiretamente, contribuindo, informando. Isso a gente vai estar sempre ajudando, sim. E Letícia, Vinícius, que mensagem vocês querem deixar para os parceiros, clientes, colaboradores, né? O que eles podem esperar de vocês daqui para frente? Que a nossa tradição se mantenha, a nossa cultura se mantenha, os nossos princípios são os mesmos, né? Todo esse legado se mantém o mesmo, né? Igual falou, Carlos agora não está à frente da diretoria, mas continua fazendo N funções lá dentro, ele que não fuja disso, ele sabe que ele não vai conseguir, mas é aquela ponta direta, aquela parte operacional, realmente, que hoje a gente já consegue ter uma equipe treinada, uma equipe com qualidade, né, que a gente treina, que a gente ensina, que a gente mostra como a gente quer seguir, os caminhos que a gente quer e como guiar as pessoas a fazer um bom atendimento, né, conduzir os síndicos, os condôminos, os moradores, a ter uma boa relação, a ter uma boa convivência, e eu acho que a cultura não muda,
né? E o que já está lá dentro vai continuar, as raízes são as mesmas, os troncos são os mesmos. Eu acho que esse é o principal ponto que precisa ter na mente das pessoas que convivem com a gente e trabalham conosco. Legal, eu sei que às vezes olhando de fora as pessoas têm aquela visão, estão apenas ali por serem filhos do dono, algumas questões assim, mas nós fomos preparados durante todos esses anos. Então eu estou na empresa há mais de 15 anos, o Vinícius está na empresa há mais de 10 anos, então nós estamos realmente todo esse tempo trabalhando em todos os setores, entendendo, sendo preparados, trabalhamos lado a lado com o nosso pai, agora eu e o Vinícius trabalhamos lado a lado junto também. Então, a gente é muito alinhado com relação ao que está acontecendo na empresa. Eu diria que a gente tem as vantagens de uma empresa familiar, de ser menor, das pessoas terem acesso a nós, conseguem conversar diretamente comigo, com o Vinícius. Todas as pessoas da nossa equipe são preparadas e alinhadas por mim e pelo Vinícius. Então, eles sabem reproduzir exatamente o que a gente quer para o escritório, o que a gente está pensando. Então, assim, realmente isso melhora a qualidade técnica, inclusive, dos colaboradores para atender os clientes. A gente não quer perder esse traço humanizado. Por mais que a gente quer que a gente trazer a tecnologia, a gente ainda mantém essa parte de atendimento, o escritório está lá, físico, funcionando normalmente. Então, a gente consegue ter essa vantagem de estar aqui fazendo podcast, mas o escritório, a empresa, os condomínios estão todos funcionando perfeitamente. Legal, vocês querem falar de mais alguma coisa antes da gente encerrar? Querem acrescentar algo? Fiquem à vontade. Agora sim, surpresa. Que é isso? Eu acho que é isso mesmo. A gente só tem a agradecer às pessoas que confiaram no nosso trabalho. E isso é fundamental, porque o nosso trabalho é baseado em confiança. Porque a partir do momento que você perde a confiança em alguma coisa, tudo desmorona. E nós já não estamos há 30 e poucos anos no mercado de graça. Nós chegamos aqui porque as pessoas confiaram no nosso trabalho. E a gente espera sim e acredita, e nós vamos estar sempre fazendo o melhor para que as pessoas continuem acreditando no nosso trabalho. Que legal, gente. Chegamos então ao fim da primeira edição do podcast Condomínios Eficientes. Vocês podem esperar outras edições. Agora, mês que vem, já vai ter outra edição do podcast. Daqui para frente, a gente vai ter também convidados, síndicos, especialistas. Vai ter muita novidade para vocês por aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês hoje e dizer que, assim, nessa conversa que a gente teve, com certeza as pessoas já perceberam o quanto a empresa só tende a evoluir daqui para frente, que vai ser um sucesso essa nova fase, já é um sucesso. A empresa já é um sucesso, é claro, né? De tudo que... Né, são 30 anos, né, seu Carlos? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos já no mercado. Se não fosse um sucesso, não teria chegado até aqui, né? Então, daqui para frente vai ser ainda mais. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Acho que agradece. Obrigado. Obrigada a todos que assistiram também.